Colossenses capítulo 4, o versículo 10 e 11 diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora mandar o Teu Espírito para que Ele possa nos levar a toda a verdade, nos dar entendimento, que nós possamos agora colocar de lado tudo aquilo que venha nos distrair, nós possamos dar nossa inteira atenção à Tua palavra esta noite, e que o Senhor use-me, por favor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar essa noite e nós estamos de volta então no nosso estudo sobre o Espírito Santo, e nós começamos na semana passada um subtema sobre a consolação do Espírito Santo. Nós vamos continuar esse subtema esta noite, falando sobre a consolação do Espírito Santo, que é um dos principais ministérios que o Espírito Santo tem, e ele faz isso de várias formas. E nós temos visto que ele traz consolação ou conforto de maneiras diferentes. Por exemplo, nós vimos que ele usa a consolação da salvação. É um conforto, é um consolo saber que por mais difícil que as coisas estejam aqui na terra, devido à salvação, a gente só tem um lugar para ir depois daqui, que é o céu. Então isso traz tremendo conforto, tremenda consolação. Nós vimos também sobre a palavra de Deus, é uma fonte de consolação. Isso é importante, a gente está sempre lendo a palavra de Deus, sempre está estudando a palavra de Deus. Isso vai estocando, digamos assim, estocando consolação. E nós vimos por último, na semana passada, que a igreja local é outra fonte de conforto e consolação. E eu falei agora há pouco sobre ler a Bíblia para estocar. É uma boa ideia a gente manter o nosso tanque cheio de consolação. Isso é muito bom a gente estar estocando, armazenando essas coisas através da salvação, a gente revivendo a salvação, reapreciando a salvação. A gente só é salvo uma vez na vida. Jesus falou que é um novo nascimento. Isso nasce uma vez fisicamente e uma vez espiritualmente. Mas é sempre bom a gente estar revivendo, relembrando, para que a gente possa apreciar. Se a gente esquece, não relembra, não revive, aquilo cai no descaso, aquilo cai no esquecimento. Não que a gente esqueça da salvação, não é necessariamente isso, mas a gente perde a consolação que há em saber que somos salvos em Cristo Jesus. Mas é uma boa ideia a gente estar estocando consolação, para a gente já estar carregado quando o problema chegar. Quando a necessidade de consolação chegar, não é essa hora que você quer procurar encher o tanque. É como no seu automóvel. Você não vai esperar o tanque chegar no zero e o carro parar no meio da rua para aí você lembrar: opa, onde é que tem um posto de gasolina aqui? Deixa eu ver, onde é que tem um posto de gasolina? Ah, tem um ali lá no final da rua, vou pegar agora um reservatório, vou ter que andar a pé até lá, encher, voltar, colocar. Não, gente, você mantém o tanque o quê? Cheio. Igualmente, nós devemos manter o tanque cheio do que a gente ficar desesperado, correndo para lá e para cá, na hora que vem o problema, na hora que vem o desespero, na hora que vem o desconforto, quando nós mais precisamos de salvação, o tanque está vazio. Então vamos manter o tanque cheio. Vamos ter o tanque cheio, porque a gente quer estar pronto, vacinado, preparado para quando vierem os problemas. Então hoje eu quero ver mais algumas coisas que o Espírito Santo usa para nos consolar. E nós vamos fazer isso hoje, na semana que vem vamos terminar esse tema sobre consolação. Nós lemos agora há pouco no capítulo 4 de Colossenses, no versículo 11, Paulo falando sobre algumas pessoas. E no versículo 11, na segunda metade, ele fala que são estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então a primeira coisa que nós vamos ver hoje é que o Espírito Santo usa também a consolação de outros crentes.
Outros cristãos, outras pessoas, o Espírito Santo usa para trazer consolação a nós. Foi assim aqui no caso de Paulo. Ele falou que aquelas pessoas, e aqui ele menciona Marcos, o sobrinho de Barnabé, Aristarcos, ele fala também sobre Jesus, não Jesus Cristo, mas outro Jesus chamado Jesus o Justo. E essas pessoas, ele diz, para mim estes têm sido consolação. Paulo estava tendo conforto e consolação através desses outros cristãos, desses outros crentes. Agora, isso aqui não é somente na igreja local. Evidentemente, nós vimos semana passada sobre a consolação da igreja, e é claro, a igreja não é uma instituição, a igreja não é um prédio, a igreja não é um local, a igreja são as pessoas. Então, obviamente, quando tem consolação através da igreja, está falando da consolação das pessoas, mas não somente das pessoas nesta igreja. O Espírito Santo pode usar pessoas que estão distantes, pessoas de outro lugar, de outras igrejas, para trazer consolação, para trazer conforto para nós. Pode ser lugares estranhos, lugares distantes, e pessoas que você não conhece. Com Paulo aconteceu exatamente assim. A história de Paulo, você conhece, ele estava indo para Damasco para perseguir os crentes, e no caminho, na estrada para Damasco, ele foi confrontado por Cristo. Ele literalmente caiu do cavalo, ficou cego, mas Paulo ali, ele foi confortado por Ananias. Lá em Atos 9, versículo 13, diz assim, Deus falando com Ananias, mas Paulo estava precisando de conforto. E Ananias não conhecia Paulo. E o que Ananias sabia a respeito de Paulo, não era nada bom. Paulo e Ananias eram estranhos. Tanto que fala lá em Atos 9,13, e respondeu Ananias, Deus chamou ele para ir até Paulo, e Ananias respondeu. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Então, lá estava Paulo estava só. Por que só? Bom, os judeus não queriam mais conversa com ele, que agora era salvo. Os crentes, como Ananias, não queriam conversa com ele, porque a fama dele tinha espalhado, que era um perseguidor da igreja. Então ele estava só, ele estava desamparado. Ele estava só, desamparado, não só estava só, ele estava cego, ele ficou cego. Ele estava apavorado. Imagine você está andando na rua, você vê uma luz clara, cai do cavalo, você fica cego, você não sabe, ele não sabia se ia voltar a enxergar ou não. Só, com medo, cego. Os judeus não queriam papo com ele, os crentes não queriam papo com ele. Então aqui Ananias, que era um crente, mas estranho, foi a fonte de consolação para Paulo. No versículo 18 de Atos 9 fala assim, e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado. Essa palavra confortado quer dizer consolado. Ele ficou confortado, e esteve Paulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então veja como Deus usou um estranho, completamente estranho, e um estranho que o pouco que sabia sobre ele não era coisa boa. Mas Deus trouxe consolação através de um outro crente, de uma outra igreja, de um estranho. E o resultado dessa consolação a gente vê no versículo seguinte, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então aqui nós temos uma pessoa totalmente estranha, ajudando um outro crente totalmente estranho, e o resultado foi que a palavra de Deus foi pregada, a vontade de Deus foi feita. Então, quando nós trazemos conforto e consolação para alguém, aquela pessoa está agora livre, desimpedida, para fazer o que Deus tem para ele fazer. Paulo estava cego, só, apavorado, desamparado, e Deus trouxe conforto e consolo para a vida dele. Agora, essa questão de consolo é uma moeda, como toda moeda, tem dois lados. Nós podemos ser os consolados, como Paulo foi, como nós também podemos ser os consoladores, aqueles que Deus vai usar para levar consolação às pessoas.
E eu sei, todo mundo quer ser consolado, mas também nós temos o papel de sermos consoladores. Então vamos ficar atento, porque o Espírito Santo pode estar querendo usar a gente para trazer consolação para alguém. Então temos que fazer também a nossa parte, é claro. Olha comigo para Isaías capítulo 40, vamos ver outra fonte de consolação que o Espírito Santo usa. Isaías capítulo 40, e versículo 1 e 2 dizem o seguinte. Isso é Deus falando para Isaías. Consolai o meu povo. Bom, consolai é justamente trazer consolação, levar consolação. Consolai o meu povo, diz o Senhor Deus, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então aqui, Deus está dizendo para Isaías, para pregar, ele fala, falai benignamente e depois bradai-lhe. Então é para falar, esse bradar quer dizer erguer a voz, está falando sobre pregação. Ele está mandando Isaías ir e pregar o povo, pregar Jerusalém e dizer, a sua milícia, ou seja, a sua luta, a sua provação está acabada. E depois ele fala uma coisa interessante no versículo 2, no finalzinho, ele diz assim, que já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. A situação aqui em questão era tão grave, tão séria, que Deus havia dado em dobro o que eles mereceriam receber das consequências dos seus pecados. Todo pecado tem consequência, mas Deus aqui, ele amplificou, ele dobrou. Se você vai receber, por exemplo aqui, se ia receber duas lapadas, Deus deu 4. Se você ia padecer, sofrer por um mês, Deus falou 2. Então Deus aqui deu em dobro. Tão grave era a situação. Então o povo de Deus estava sendo disciplinado. E Deus falou o quê? Consolai meu povo. Através do quê? Da pregação. Ele falou, falai, bradai a meu povo. Então Deus ele traz a consolação, muitas vezes, através da pregação. E só uma coisa aqui de nota. Veja como o pecado não compensa. E nesse caso aqui, eles receberam em dobro. Eu digo várias vezes, e essa frase não foi eu que inventei, estou só repetindo ela, que eu já ouvi muitas vezes. O pecado sempre vai custar mais caro do que a gente pensou que ia custar. Ele sempre vai levar você e eu mais longe do que nós queríamos ter ido. E ele sempre vai nos deter mais tempo que a gente queria ter ficado. A gente entra no pecado achando que vai ser, quando eu quiser eu saio. A Bíblia fala, você é escravo, quando você é servo do pecado, você é escravo do pecado. Você pensa, eu vou lá fazer isso, porque eu volto. Quando eu quiser eu paro. Não. É rapidinho. Não, não é rapidinho não. Vai custar pouco, vai custar mais. Tá? Então o pecado nunca compensa. Mas todo mundo, e para o mundo, o pecado é loucura. Perdão, a pregação é loucura. Todo mundo pecado normal. A pregação é loucura. Deus fala que é uma fonte de consolação. Para o mundo é uma fonte de loucura. Lá em 1 Coríntios 1,18 fala assim, porque a palavra da cruz, essa expressão palavra da cruz, quer dizer, a pregação da cruz. Tá? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, para os perdidos, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O mesmo capítulo, o mesmo livro, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, para o mundo, para os perdidos, a pregação é loucura, não faz sentido. Não tem pé, não tem cabeça. Não serve para nada, é loucura. Calma aí. Então, você faz o quê? Você vai para uma igreja, você fica sentado lá, ouvindo o pastor berrar, pular, cuspir, bradar, falar, e vocês ganham o que com isso? Isso é loucura. Vocês estão perdendo tempo. Vão para casa, vão jogar bola, assistir um filme. Faça uma coisa inútil. Eu estou só brincando, viu? Ninguém se levanta e não façam nada. Mas veja bem, aqui está dizendo que o mundo pensa assim, faz loucura, gente. Mas para nós que somos salvos, a palavra de Deus é poder.
é conforto, é esperança, é consolação. É para isso que serve, entre outras coisas, a palavra de Deus. É um remédio, é um alimento que Deus usa e o Espírito Santo empodera para trazer consolação através da pregação da palavra. No entanto, porém, se você fecha os ouvidos, se você foge da pregação, você falta quando está vendo pregação. Claro, não vocês que estão aqui. Se a gente tapa os ouvidos, então a gente fica sem essa importante fonte de consolação. Aí sem essa consolação, o nosso tanque de consolação fica o quê? Fica vazio. Aí quando a gente está vivendo, caminhando a nossa vida, vem um problema e a gente está sem conforto, sem consolação, aí bate o desespero. E no desespero a gente perde a paz, a gente faz decisão tola, tomamos rumos errados, falamos palavras ásperas, decisões equivocadas. Por quê? Porque não temos conforto, não temos consolo. E a consolação de Deus, como nós vimos, ela traz, acima de tudo, paz. E quando nós temos paz, nós podemos olhar e apreciar a situação, e pensar e ouvir a voz de Deus. Enquanto não tem paz, você não está ouvindo a voz de Deus. Quando nos falta paz, nós ficamos surdos e esquecidos da palavra de Deus. Mas se a gente está com o nosso estoque de consolação em dia, se a gente tem vivido na palavra, ouvido a pregação, estado em comunhão com a igreja, estamos com o nosso estoque de consolação cheio, quando vem o problema, nós já estamos uma espécie de pré-consolados. E nós podemos encarar a situação com muito mais sabedoria. Olha comigo para Salmos 94, agora temos uma fonte um tanto interessante e bastante diferente das outras que nós temos visto até agora. Salmo 94, versículo 17, diz o seguinte: se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Versículo 19. Veja que interessante. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Essa palavra recrear quer dizer refrigera, renovaram, refrescaram, aumentaram, consertaram, animaram. Tudo isso quer dizer recrear. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim. Essa expressão, os pensamentos, multidão dos pensamentos dentro de mim, isso está falando sobre memória, lembranças, coisas que você está pensando dentro de mim, são coisas que já estão aqui dentro. Mais uma vez, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim. Então são pensamentos que já estão dentro do salmista. Uma multidão de pensamentos que estão lá dentro da mente dele. Aí fala assim, nessa multidão toda, as tuas consolações recrearam a minha alma. Essa palavra recrearam e consolação estão ligadas. O seu consolo traz refrigério à minha alma. E de onde vem esse consolo? Da multidão dos pensamentos dentro dele. Ou seja, as lembranças que nós temos podem ser uma fonte de consolação do Espírito Santo. Veja bem, nós temos a palavra de Deus, que é uma fonte de consolação. Nós temos a pregação da palavra de Deus, que é uma outra fonte de pregação. Mas nós temos uma terceira fonte de consolação, que é justamente as nossas memórias, as nossas lembranças. Pastor, lembranças de quê? Das coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas. Lembrar. Existe uma multidão de pensamentos dentro de você que lhe traz consolação. Essa é uma outra fonte que nós podemos usar a qualquer momento. Nós podemos e devemos pensar esses pensamentos que ele fala aqui. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala assim: destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Essa palavra entendimento, ela quer dizer pensamento.
É levando todo o pensamento. Essa palavra entendimento é a palavra noemi, que quer dizer pensamento, as coisas que você pensa. Nós podemos. Não caia na mentira do diabo que diz que ninguém controla os pensamentos. Aqui está dizendo que controla. A nossa mente é como uma espécie de um computador. O computador não vai poder te dar nada que você não colocou primeiro. Se você quer usar, eu vou botar um telefone, que nada mais é do que um computador pequeno, mas se você quer usar um aplicativo no seu telefone, você precisa primeiro o quê? Instalar aquele aplicativo no seu telefone. Se você quer ver uma foto, você primeiro tem que colocar aquela foto, ou você tira a foto, ou você recebe a foto, você tem que colocar primeiro. Nossa mente é a mesma coisa, nós vamos pensar naquilo que nós carregamos, aquilo que nós colocamos em nossas mentes. E aqui o salmista fala que na multidão dos pensamentos deles, ele encontrava consolação e refrigério para a alma dele. Deus usava suas lembranças. Isso chama-se meditação espiritual. Não é nada de esotérico, de ficar meditando, sentado, assim, não. Meditação é simplesmente você ficar remoendo, repensando, focando. E é uma arte perdida. Hoje em dia o que acontece é que tem muita coisa competindo por nossa atenção. Nós temos o corre-corre do dia a dia, trabalho, escola, criança, isso, aquilo, e vai, e vem, e faz, e não faz. Nós temos rádio, televisão, internet. Nós temos toda espécie de coisa competindo, invadindo a nossa mente. E não são coisas necessariamente erradas ou nocivas. Tá? Não, pode ser, sim, pode ser que não. Mas são coisas que simplesmente enchem a nossa mente. Por melhores que sejam, se a gente enche a nossa mente ao ponto que a gente não tem uma multidão de pensamentos, que a gente não tem como lembrar aquelas coisas que Deus fez para nós vamos perder uma fonte de consolação do Espírito Santo. Nós vamos deixar de receber esse conforto, esse consolo. Muitas vezes a gente fica aperreado, a gente perde paz por um problema, e esse problema, essa situação, essa provação, nós já encaramos ela antes. E Deus já nos ajudou a superá-la antes. E por que estamos então aperreados? Sabe por quê? Porque não estamos lembrando. Nós não estamos lembrando que Deus já resolveu isso, ó. Deus já fez várias vezes a mesma coisa, já nos livrou, mas como a gente não está lembrando, relembrando, remoendo, trazendo à tona, a gente esquece. Aí toda vez que aquele mesmo problema vem, a gente se desmancha, entra em pânico, desespera. Mas Deus já não fez isso? Deus já resolveu isso antes? O que tal essa? Você encontra um probleminha desse tamanho. E você cai no desespero. E você esquece que Deus já resolveu problemas de magnitudes bem maiores. E por que você está se aperreando com uma coisinha pequena? Sabe o que é isso? Nós não estamos usando lembranças. Lembre. Por isso que é bom, isso aqui está ligado com a gratidão. Se a gente não estamos nos lembrando das coisas que Deus fez, isso não está muito longe de ingratidão, gente. Não está muito longe. Deus fez coisas para nós no passado, mas a gente esqueceu. Não falta muito para ingratidão. Ingratidão é justamente não reconhecer, não dar graças, não dar o valor devido. Então, se Deus já fez grandes coisas por nós, devemos lembrar disso, remoer isso, trazer isso à tona. Devemos encher a nossa mente com as coisas boas que Deus tem feito. Foi isso que Jonas fez. Você conhece a história de Jonas? Ele obedeceu Deus e acabou virando lanche de uma baleia. E quando ele estava lá, literalmente no fundo do barril, no fundo da barriga, no fundo do oceano, ele falou assim em Jonas 2,7: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Quando ele estava aperreado, foi o que ele fez? Ele lembrou. Quando está aperreado, lembre de Deus. Lembre das coisas que Deus tem feito na sua vida. Lembre das coisas que Deus tem feito na vida de outras pessoas, na Bíblia ou não.
Por isso que é bom o testemunho. O testemunho é a gente dizendo as coisas que Deus fez na minha vida, o que Deus livrou, Deus proporcionou, Deus permitiu algo na sua vida. É bom testemunhar para quê? Para que outras pessoas vejam e lembrem e digam: ah, eu lembro quando o irmão passou por aquele problema e Deus resolveu. E se Deus resolveu para ele, Deus pode resolver para mim. Porque a Bíblia é clara, Deus não faz acepção de pessoas. Muita gente já através dos anos, comentou coisas que aconteceram na minha vida, e ao relatar para eles, eles dizem: ah, mas é porque o senhor é pastor, eu sou especial. Eu não sou especial, eu sou carne e osso igual a vocês, eu sou falho igual todos nós somos falhos aqui, não sou pecador como todos nós somos pecadores. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Se Ele fez por você, Ele pode fazer por mim. Em alguns casos é verdade que existem alguns requisitos, pré-condições, mas fora isso, qualquer um pode fazer. Deus não pede nada de impossível para ninguém. O salmista também, no Salmo 73, Davi, Salmo 73, versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Aqui Davi está falando, quando eu via os ímpios, os desonestos, os pecadores, e como eles prosperavam, eu quase tropecei, eu me desanimei, por pouco eu não caí. Porque eu vi as pessoas fazendo errado, usando desonestidade e mentira, e prosperavam. E eu, sendo honesto, sendo bonzinho, só levava prejuízo. É o que ele está dizendo aqui. Qual foi a solução? No versículo 17 do mesmo Salmo, ele fala assim: até que... Ele continua falando a respeito da indignação dele, e no versículo 17 ele fala: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Essa expressão, até que entrei no santuário de Deus, não quer dizer que quando ele foi para o templo, para a igreja. No caso, no nosso contexto, seria a igreja. O santuário seria o templo. Quando ele fala aqui, até que entrei no santuário de Deus, não está falando quando ele fisicamente foi para a casa de Deus. Não é isso. Quando ele fala aqui, eu entrei no santuário de Deus, quer dizer, quando eu entrei na presença de Deus. Sabe, você pode entrar no santuário de Deus. Você pode, em qualquer momento, qualquer lugar, sentado em pé, ajoelhado, no ônibus, em casa, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, você pode entrar no santuário de Deus. O que é o santuário de Deus? É onde tem a presença de Deus. Só que convenhamos, Deus está presente aonde? Em todo lugar. No Velho Testamento, é bem verdade, de modo especial para com o seu povo, ele estava fisicamente presente no templo, no santuário, no Santo dos Santos. Sim, ele estava em todo lugar, porque Deus é Deus, mas ele se manifestava, estava presente dentro do santuário, o Santo dos Santos. A glória Shekinah de Deus estava lá. Hoje não é mais assim. A glória Shekinah de Deus, sabe onde é que ela está? Está dentro dos crentes. O Espírito Santo habita em nós. Então nós, como crentes, podemos entrar no santuário de Deus a qualquer momento, a qualquer instante. E aqui, quando Davi falou sobre o santuário de Deus, ele não estava dizendo quando eu fui para a casa de Deus, ele está dizendo quando eu entrei na presença de Deus, quando eu me coloquei na presença de Deus, em contemplação, em pensamento, em oração e reflexão. Aí eu entendi. Aí a moeda caiu. E a mesma coisa. Quando nós nos lembramos e nós nos colocamos na presença de Deus, revivendo e relembrando tudo aquilo que Deus fez, isso é uma grande fonte de consolação. E muitas vezes nós perdemos simplesmente porque estamos muito ocupados ou as nossas mentes muito cheias de isso e aquilo. Não necessariamente coisas pecaminosas ou erradas, mas simplesmente está cheio demais. Então não é o que somente está na sua mente, mas o quanto que está na sua mente. Se nós enchermos nossa mente a ponto de expulsar os pensamentos em Deus, aí se torna um pecado. Mas não é
as coisas em si necessariamente, mas o fato que nós enchemos tanto nossos pensamentos com isso, aquilo, que não sobra pensamento para lembrar das coisas de Deus. E isso é prejudicial para nós, porque nós nos privamos de uma fonte de consolação de Deus. Olha comigo para o Salmo 119, vamos ver a última coisa esta noite, uma última fonte de consolação, o Salmo 119 e o versículo 75 e 76. Que diz assim: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a tua palavra ao teu servo. Essa consolação que estamos vendo aqui é a consolação da benignidade. A consolação da benignidade. No entanto, essa fonte de consolação não vai ter gente fazendo fila. Essa fonte de consolação não está na lista das preferidas. Não. O motivo é que essa consolação da benignidade que estamos falando, ela só é possível após aflição. E ninguém gosta de aflição. No entanto, essa aflição não só é aflição, mas é uma aflição de Deus. É Deus que aflige. Olha aqui que fala, que nós lemos aqui o versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Segundo a tua fidelidade me afligiste. O que quer dizer isso? Fidelidade de Deus. Deus é fiel? Deus é fiel. Então, segundo a fidelidade de Deus, o salmista fala, ele me afligiu. Por que você acha que Deus está afligindo alguém? E segundo a sua fidelidade. Porque Deus é fiel, porque Deus não mente, porque Deus não volta atrás. Ele está afligindo, sabe o que é isso? É porque nós chegamos num ponto que Deus precisa trazer aflição. Deus já tentou uma coisa, tentou outra, tentou amor, tentou bênção, tentou sol, então pronto. Ele vai tentar agora chuva, trovão, vento, tempestade, aflição. Segundo a tua benignidade me afligiste. Ou seja, se Deus não afligir, quando nós precisamos de aflição, é porque Deus está sendo infiel. Lembra em Hebreus que fala que Deus açoita todo aquele que recebe como filho? É isso aqui, ó. Se Ele nos recebe como filhos, então Ele vai nos tratar de pai para filho. E lá em Hebreus fala, qual pai não disciplina o seu filho? Então, se Deus é o nosso pai, nós somos o filho dele, e Ele precisa nos disciplinar como todo pai, como nós vimos semana passada, então Ele é fiel quando nos aflige. Ele está fazendo o papel, o correto dele. Então ele fala assim, seguindo no versículo 76, sirva, pois, a tua benignidade para me consolar. O momento que nós nos tornamos insensíveis, surdos e cegos para o ministério do Espírito Santo em nossas vidas, para nos levar no caminho que devemos caminhar, para fazermos as coisas que devemos fazer. Quando estamos ignorando a voz de Deus, estamos ocupados demais com as coisas do mundo e da carne. Quando isso acontece, então Deus nos aflige. Infelizmente, a maioria das pessoas respondem mais à aflição do que à bênção. Quando estamos na bonança, a voz de Deus é bem baixinha, é bem distante, é lá longe. Agora, quando a gente está na aflição, nosso ouvido fica desse tamanho. Nós precisamos ouvir de Deus, nós precisamos da consolação de Deus, porque estamos aflitos, estamos passando por problemas, estamos em dor, estamos em sofrimento, estamos com medo, com incerteza, então nós buscamos Deus. Mas assim que passa o problema, assim que Deus traz a solução, a maioria das pessoas reverte para antes. E é nessas horas que Deus traz a aflição, justamente para causar uma necessidade
de nós buscarmos a benignidade de Deus. É o que fala o versículo 76. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar. O salmista falou no versículo anterior: na tua fidelidade me afligistes. Pois bem, Senhor, agora use a sua fidelidade para me consolar. Ou seja, você me afligiu como deveria, eu merecia, eu precisava. Então agora eu estou pedindo, Deus, que a sua benignidade me console, me conforte. Então essa consolação da benignidade é muito boa. Consolação da benignidade, mas antes da benignidade vem a aflição. E a aflição vem justamente porque nós estamos surdos, cegos e insensíveis ao que Deus quer fazer em nossas vidas. Então Deus vai lá e lhe traz uma aflição para criar uma sede de benignidade em nossas vidas. E quando estamos lá no fundo do poço, Ele nos liberta da aflição com a sua benignidade. A verdade, e isso não é novidade para ninguém, mas a verdade é que nós valorizamos mais as coisas depois de perdê-las. Não é verdade? Nós damos mais valor para as coisas e as pessoas depois que a gente perdeu, que não tem mais. Alguns exemplos: saúde. A maioria das pessoas, não todas, eu não quero pintar todo mundo com o mesmo pincel, mas a grande maioria das pessoas não dá um mínimo de valor para a saúde. Não presta atenção, não investe, não se preocupa. Eu tenho saúde. O grande problema é que a pessoa só vai procurar o médico quando está com o pé na cova. Aí quer que o médico faça milagres. Geralmente milagre, não, é um comprimido que eu tomo e resolva todos os meus problemas. Não. Todo mundo sabe se alimentar direito, beber água, exercitar. E, gente, isso não é nenhum segredo. Mas se você souber que a maioria das pessoas são sedentárias, a maioria das pessoas são desidratadas, a maioria das pessoas se alimentam pessimamente. Por que ninguém liga? Porque elas ainda têm saúde. Aí quando perde, aquele desespero. Vamos valorizar as coisas que nós temos antes de perdê-las. Saúde, sabe o que mais? Trabalho. Quanta gente reclama? Trabalho, meu patrão, meus colegas, vamos ter que ir para o trabalho, pegar o ônibus, tem que trabalhar até 5 horas. E aí, perdeu o emprego, doido atrás de outro. Eu estava reclamando agora há pouco que não dá valor ao patrão que tem, não dá valor aos colegas que tem, não dá valor à oportunidade que tem. Por quê? Está lá. Quando perde, aí Deus não sacuda. Aí vai orar, jejuar, pedir oração, fazer promessa, simpatia. Para conseguir emprego que já tinha, gente. Sabe o que é isso? A gente não dá valor para as coisas que temos, gente. Não damos valor, é uma realidade. Igreja. Eu sei o que é querer uma igreja boa para ir e não ter. Eu sei o que é. Quando eu morava em Londres, eu literalmente desesperei. Chegou uma hora, fazer uma coisa, eu vou começar minha própria igreja na minha casa, que eu não aguento mais essas igrejas por aqui, não. Eu sei o que é. Foi quando eu cheguei no fundo do poço, que Deus mandou o pastor David Souto, você conhece a história? Pô, eu estava por aqui já. Eu sei o que é uma boa igreja. Diga uma coisa. O que muitas pessoas aqui da igreja fariam se eu chegasse aqui amanhã e falasse: minha gente, eu estou abdicando a posição de pastor, eu vou ser açougueiro lá na China, eu vou, sei lá, eu vou embora daqui, eu vou fechar a igreja. Não, pastor, você não pode, pastor, você fez isso. Não, pastor, ninguém ia falar isso não, todo mundo está...
Pastor está enganado, pastor, ninguém vai fazer isso, não. Se amanhã a igreja vai fechar, gente. E agora? Pois é. Sabe por quê? Não dá valor. Eu vou para a igreja. Pastor, quando eu der, eu vou para a igreja. Pastor, quando eu tiver afim, eu vou para a igreja. Eu conheço um monte de igrejas aqui ao redor do mundo que não tem pastores. Está sem pastor a igreja. A gente sente falta quando perde. Família. Depois que a família se desmantela todinha, eita. Moral da história, vamos valorizar o que nós temos? Para que esperar chegar à aflição, para a gente então buscar a benignidade de Deus? Na realidade, a benignidade de Deus nos cerca a cada dia. É quando nós não damos valor à benignidade de Deus, que nós caímos na ingratidão, no esquecimento. E aí então Deus tem que trazer aflição, permitir aflição em nossas vidas, para a gente voltar a buscar a sua benignidade em nossas vidas. É o que o salmista está dizendo aqui. Na tua fidelidade me afligiste, sirva pois a tua benignidade para me consolar. Ele precisava de consolação, porque estava sendo afligido corretamente, justamente, porque Deus é fiel. Então ele está dizendo, Deus, você é fogo, você me afligiu de graça. Não, filho Deus, de acordo com a tua fidelidade, ou seja, você está certo em me afligir. Eu mereço isso. Agora, Deus, que a tua benignidade me console. Manda de volta. Então não vamos chegar a esse ponto aqui. Não vamos esperar vir a aflição para a gente então precisar buscar a benignidade de Deus. Tá? Então Deus às vezes usa a dor e Deus usa o sofrimento para nos mostrar o quanto precisamos dele e da sua consolação. Para terminar, eu vou mencionar o que eu falei semana passada. Se nós não temos paz e consolação, o problema não é com Deus. O problema não é com o Espírito Santo. O problema é conosco. Não vamos nos privar da consolação de Deus, porque a vida já é difícil o bastante. A vida já é difícil o bastante para a gente estar desperdiçando, jogando fora, se privando das fontes da consolação do Espírito Santo. Nós vamos orar. Amado Deus querido,